Bom, pessoal, nos nossos últimos encontros, nós debatemos sobre o cálculo de pH, né? Eu não vou me estender muito aqui em explicações fúteis, tá? Eu vou lembrar do que a gente fez nas últimas aulas. Eu mostrei para vocês como calcular o pH de ácidos fortes, né? De ácidos fortes. E aí eu mostrei tanto de ácido forte quanto de base forte, também serve. Vou relembrar aqui com vocês. E eu mostrei para vocês que havia uma pequena diferença, né? Uma pequena não, uma grande diferença quando esse ácido está numa concentração mais alta ou quando ele está numa concentração próxima de 10 a menos 7. Ou seja, em outras palavras, a gente tem uma situação em que a gente pode desconsiderar, pode desprezar, pode aproximar no balanço de cargas, e numa outra a gente não pode aproximar no balanço de cargas. Também, em outras palavras, tem uma situação que a gente pode desprezar, né, a contribuição da água, e a outra situação em que a gente não pode desprezar a contribuição da água. Então, por exemplo, né, você lembra que, por exemplo, o HCl aquoso, estando ele, né, como ele é um ácido forte, ele vai formar HCl e Cl-. Lembre que no caderno eu coloquei que isso aqui era uma etapa de ionização, né? Você tem a molécula que vai ser ionizada em meio aquoso, e esse meio aquoso eu também tenho a autoionização da água, que é um processo endotérmico, né? E eu falei para vocês que esse Kw vale 10 a menos 14, que é a concentração de H+, vezes a concentração de OH-. Isso aqui é a 25 graus Celsius. Falei para vocês que acima de 25 graus Celsius o Kw aumenta, não é? E aí o pH neutro diminui o valor. Está tudo no caderno, tá, pessoal? Mas, recordando aqui com relação ao ácido, por exemplo, se isso aqui for 0,01 mol por litro, ele vai formar 0,01 mol por litro e o Cl- 0,01 mol por litro. Se você vai fazer um balanço de cargas, você vai ter o quê? Que o H+ total do meio, certo? O H+ total do meio, ele vai ser igual ao OH- total do meio mais o Cl-. Então, quem é que é positivo, né? Então, o positivo é o H+, que vem do ácido, o H+ que vem da água. E quem é que é negativo? É o OH- da água e o Cl- do ácido. Então, o que a gente faz? A gente vê que essa contribuição aqui de OH- ela é muito pequena, ela é desprezível, né? Então, a contribuição da água é muito pequena, tendo em vista que, por exemplo, o Cl- aqui é 0,01. E aí, automaticamente, o H+ vai ser 0,01. Então, mol por litro. Se você fizer o pH menos o log de 0,01, isso aqui vai dar 2, ou seja, o pH desse meio é 2. Como o pH mais o pOH é 14, então o pOH vai ser 12. Ou seja, indica que a concentração de OH- é 10 a menos 12 mol por litro. O que corrobora aqui com o que a gente fez, a aproximação. A gente colocou aqui que o OH- era muito, muito pequeno em relação ao Cl-, né? Ou seja, a contribuição da água é desprezível. E aí eu falei para vocês que essa contribuição ela pode ser desprezada sempre que a concentração do ácido, que é a concentração do ácido forte, tá? Ou melhor, não vou colocar entre colchetes, vou colocar assim. Sempre que a concentração analítica do ácido forte for maior do que 10 a menos 6 mol por litro, né? A gente estabeleceu mais ou menos isso. Agora, por exemplo, quando a concentração do ácido é 10 a menos 7, por exemplo, o HCl formando H+ aquoso e Cl- aquoso, se a concentração dele é 10 a menos 7, você vai ter 10 a menos 7 mol por litro de H+ e 10 a menos 7 mol por litro de Cl-. Aí, nesse caso, como a concentração do ácido forte é muito próximo de 10 a menos 7, então eu tenho que levar em consideração a autoionização da água, né? Ou seja, em outras palavras, eu tenho que escrever que o H+ total ele vai ser igual ao OH-, que vem da água, mais o Cl-. E aí eu não posso desprezar isso aqui em relação ao Cl-. Ou seja, para resolver para H+, eu tenho que colocar H+ é igual. Quem é o OH- é Kw sobre H+, e quem é o Cl- é o 10 a menos 7.
Então, se você brincar aqui de matemática, né? Multiplicar todo mundo por H+, vai ficar H+ ao quadrado igual. Aí KW, né? Porque o H+, quando multiplicar aqui, vai cortar com esse. Mais 10 a menos 7 H+. Ou seja, você vai ter que H+ ao quadrado menos 10 a menos 7 H+, menos KW é igual a zero. E aí nós fizemos em sala de aula e resolvemos isso. Opa, resolvemos isso aqui, né? Usando Bhaskara, né, pessoal? Você teria o quê? Você tem que H+ vai ser igual a menos 10 a menos 7, que é menos B, né? Mais ou menos a raiz de menos 10 a menos 7, que é menos B, ao quadrado, menos 4 vezes 1, que é o A, né, da equação de segundo grau, vezes C, que é menos KW. E a gente sabe que menos KW é 10 a menos 14, né? Dividido por 2 vezes A sendo 1 aqui, né, pessoal? Então, resolvendo essa equação e aceitando o valor, né? O valor, aqui a parte positiva, que é a que vai me dar um H+ positivo, eu calculo a concentração de H+, você pode fazer aí, dê pausa no vídeo e fazer essa conta, lembrando que 10 a menos 14 é o KW, e aí você vai ter a concentração de H+. Fazendo menos o log dessa concentração de H+, você tem o pH, beleza? Então isso aqui nós debatemos exaustivamente. Da mesma forma, pessoal, se você tiver uma base NaOH formando Na mais OH-, né? Ou seja, uma base forte, isso aqui é uma dissociação, porque a base é um composto iônico, né, pessoal? Essa dissociação, se você tiver 0,1 mol por litro dessa, vai formar 0,1 mol por litro desse e 0,1 mol por litro desse. Nesse caso, quando você fizer que H+ é igual ao OH-, opa, faltou o Na+, que é positivo, né? Vou fazer bonitinho aqui, calma, ficou muito feio. Se você fizer que a concentração de Na+, mais a concentração de H+ é igual à concentração de OH-, aí você vai ver o seguinte, como essa concentração de Na+ é muito mais alta do que 10 a menos 7, né, a contribuição da água é desprezível, então isso aqui vai para zero. Indo para zero, o OH- vai ser simplesmente igual ao Na+, sendo ambos igual a 0,1 mol por litro. Como ambos são iguais a 0,1 mol por litro, o POH vai ser menos o log de 0,1, então isso aqui vai dar POH igual a 1. Como POH mais pH tem que dar 14, então o pH vai dar 13. Ou seja, a concentração de H+ é 10 elevado a menos o pH. Então 10 elevado a menos 13 mol por litro. Muito, muito pequeno. E aí você olha para cá, e vê que de fato esse H+ aqui é desprezível em relação a esse, né? Então essa é a situação para a base forte com a concentração significativa, né? Apreciável. Agora, da mesma forma, se você tiver uma base forte, NaOH formando Na+, mais OH-, aí vamos lá, 10 a menos 8, 10 a menos 8, 10 a menos 8, muito pequeno, né? Então você vai lá, no balanço de cargas, Na+, mais H+ igual a OH-, esse é o balanço de cargas. Eu não posso, de maneira alguma, desprezar esse H+ aqui com relação a esse Na+. Por quê? Porque o Na+, né, que vem da base, ele é muito próximo de 10 a menos 7. Na verdade, ele é menor do que 10 a menos 7, né? E aí você não pode desprezar. O que é que eu vou fazer, então? Eu vou escrever aqui que Na+ é 10 a menos 8, o H+ é o KW sobre o OH-, e aqui eu tenho o OH-. Quando você fizer aquela mesma matemática que a gente fez antes, a concentração de OH- menos 10 a menos 8 vezes OH-, aqui ao quadrado, né? Menos o KW vai ser igual a zero. E aí você resolve Bhaskara novamente para OH-. Seria OH- é igual a menos 10 a menos 8, que é menos B, né? Mais ou menos a raiz de B2, que é menos 10 a menos 8 ao quadrado, menos 4 vezes 1, que é o A, né? Aqui da equação de segundo grau,
vezes C. O C que é o menos K dado. Então, resolvendo, né, dividido por 2. Resolvendo e aceitando o sinal mais aqui para dar o valor negativo, né? Desculpa, dar o valor positivo. Acredito que é isso, né, pessoal? Que vai dar o valor positivo. Você vai aceitar o OH-, que tem significado físico, o OH- positivo. E aí você faz menos o log de OH- e encontra o POH. Beleza? Então, dentro do que eu falei em sala, que vocês têm no caderno, eu acho que vocês conseguem relembrar disso aqui, né, que eu falei. Beleza. Eu vou mover aqui as correntes agora e vou falar de como calcular o pH para um ácido fraco monoprótico. Primeira coisa, ácido fraco monoprótico. E aí vocês vão resolver uma questão para mim sobre isso, beleza? Então vamos lá. Esse vídeo aqui tá com 10 minutos, então tá ótimo. Eu falei 10 minutos, nem que dê 40 minutos, mas não é um vídeo muito longo. Essa primeira parte a gente já debateu bastante, tá tranquilo. Então olha só, eu vou pegar como exemplo o ácido acético, tá? CH3COOH. O ácido acético você também pode tê-lo assim, né? CH3COOH, a gente sabe que é um ácido fraco. A constante ácida dele é cerca de 1,8 vezes 10 a menos 5, certo? Essa é a constante ácida. Bom, eu vou simbolizar o ácido acético como HAC, tá, pessoal? Sendo AC- essa parte aqui, ó, CH3COO-, beleza? Então, olha só, eu vou ter que HAC vai estar em equilíbrio com H+, e AC-. Lembrando que isso aqui é em meio aquoso, tá? Em meio aquoso. Primeira coisa, eu vou partir de uma concentração analítica. O que é a concentração analítica, pessoal? É a concentração em que eu preparo a solução, certo? Concentração analítica é a concentração em que eu preparo a solução. Essa concentração analítica, para mim, eu vou colocar ela aqui como sendo 0,1 mol por litro, tá? 0,1 mol por litro. Então, a primeira coisa que eu tenho que ter em mente é o seguinte: quando esse HAC, quando ele se ioniza, lembrando que o H+ vem dele e vem da água, né? Não esqueçam que a gente tem H2O formando H+ aquoso e OH- aquoso. Agora, se isso aqui é desprezível ou não, cabe a gente olhar para essa concentração analítica. Quando a concentração analítica é muito maior do que 10 a menos 7, a gente coloca que a autoionização da água ela é desprezível para o cálculo do pH, tá? Ela é desprezível para o cálculo do pH, certo? Ela é desprezível para o cálculo do pH. Então eu não vou me preocupar com a contribuição da água, beleza? Só que, detalhe, se a concentração não for muito alta, aí eu tenho que considerar a contribuição da água. E aí eu chego em equações mais complicadas, tá? Então, olha só, vamos na calma construir essa ideia aqui, tá? Então, a gente já viu aqui que eu tenho um primeiro requisito, um primeiro pré-requisito para desprezar alguma coisa, né? Então, o que eu estou desprezando é a contribuição da água. Então, esse H+ aqui, ele vai ser praticamente todo vindo do ácido. Então, eu posso dizer o seguinte, ó. Eu posso dizer, como a autoionização aqui é 1:1, e tendo em vista esse desprezo aqui da contribuição da água, eu vou fazer um balanço de cargas que vai dizer o seguinte, ó, o H+ total, ele é igual ao AC- mais o OH-, não é isso? Esse é o meu balanço de cargas, esse aqui é o balanço de cargas. Aí, tendo em vista o que eu acabei de falar, que a concentração analítica é muito maior do que 10 a menos 7, ou seja, esse AC- aqui, ele vai ser muito maior do que esse OH- aqui, que é o que vem da água aqui. Em outras palavras, o H+ que vem da água é desprezível em relação ao H+ total. Então, isso aqui me leva a desprezar esse cidadão aqui, em relação a esse. Então, eu tenho uma primeira equação. Eu tenho uma equação que diz que H+ é igual ao AC-. Pronto, eu tenho uma equação, certo? Vou chamar ela de equação 1. Bom, a equação 2 eu vou construir ela a partir de uma coisa que a gente chama de balanço de massas, tá? Deixa eu colocar o nome todo. O balanço de massas, tá?
O que que isso aqui? Balanço de massas. Como é que eu construo o balanço de massas para o ácido? É o seguinte, pessoal. A concentração analítica, ela é 0,1 mol por litro. Ou seja, quando eu preparei esse cidadão bem aqui, HC, ele foi preparado para ser 0,1 mol por litro. Porém, parte dele, né, porque ele é um ácido fraco, parte dele sofre essa reação e fica em equilíbrio com os íons. Ou seja, parte dele se ioniza. Então, eu posso dizer claramente que a concentração em equilíbrio do HC mais a concentração em equilíbrio do AC-, ela vai ser igual à concentração analítica do ácido. Por quê? Porque do 0,1, vamos supor que eu tenho o seguinte, HC, colocar bem aqui rapidão, o equilíbrio, H+ e AC-. Vamos supor que aqui é 0,1 no início, e aqui eu não tenho nada desses dois, 0 e 0. Aí o que acontece? Vamos supor que uma quantidadezinha X se ioniza. Então vai formar X desse e X desse aqui. Agora, o que acontece? Se eu fizer 0,1 menos X e X desse aqui, desse cidadão aqui, ó. Opa! Se eu fizer esse 0,1 menos X mais esse X aqui, o que vai acontecer? Opa, não consigo fazer sem... Tá aqui. 0,1 menos X mais esse X vai dar 0,1, não é? Ou seja, a soma desses dois sempre vai dar o 0,1, que é a concentração analítica. Aí você pode dizer, Samuel, mas por que eu não incluo o H+? Porque o H+, ele não é exclusivo do ácido, né? Eu tenho que me basear pelo ânion, que é exclusivo dele. Porque se você for ver, mesmo que com pouca contribuição, mas a água também contribui com H+. A água não contribui com AC-, é lógico, né? Então, a concentração desse no equilíbrio mais a desse no equilíbrio tem que dar 0,1. Ou seja, eu vou lá e escrevo que a concentração de HC mais a concentração de AC- é igual a 0,1 mol por litro. Beleza? Aí vamos lá. Agora vem uma aproximação que vai ajudar muito a gente a resolver, a simplificar a nossa vida nos cálculos, que é o seguinte. Observa que 0,1 menos X é a concentração de HC. Agora, se X for muito pequeno, o que acontece se X for muito pequeno em relação a 0,1? Significa que isso aqui é desprezível e que a concentração de HC do ácido é praticamente 0,1. Ah, Samuel, mas eu preparei com 0,1 e ele dissociou. Como é que pode ele continuar 0,1? Ora, porque a constante dele é muito pequena. A constante dele, ou seja, a medida, né, o valor, o parâmetro que me dá a extensão dessa reação aqui, ela é muito pequena. Então, como ela é muito pequena, eu posso dizer que o X é um valor muito pequeno perante a esse. Então, 0,1 menos X é praticamente 0,1. Ah, cara, mas como é que eu vou avaliar isso de forma quantitativa? Porque de forma qualitativa eu já sei que isso é verdade. Por quê? Porque eu posso ver que a constante é pequena. A constante é 1,8 vezes 10 a menos 5. Agora, existe uma maneira quantitativa? Existe. Sabe qual é? Você vai fazer o seguinte teste. Você vai pegar e vai fazer a razão entre a concentração analítica do ácido em questão, ou da base, ou do que você estiver trabalhando, e dividir pela constante dele. Se você pegar isso, vai ficar 0,1 dividido por 1,8 vezes 10 a menos 5. Vamos lá. Eu vou dar pausa aqui e ver quanto é que dá esse valor. Se eu não me engano, dá 5,55 vezes 10 a menos alguma coisa. Mas parei, vou ver aqui direitinho. Ai, meu Deus. Bom, dá 5,5 vezes 10 a 3, aproximadamente, tá? Mas o que importa para mim é o seguinte. Deixa eu lá, vamos lá. Deixa eu controlar aqui, tá tendo algum problema aqui. Tá. Então, 5,5 vezes 10 a 3. Olha só, quando essa razão... Caramba! Tô tendo problema aqui no meu mouse. Quando essa razão... Deixa eu ver aqui. Pronto. Oh, rapaz.
Só um instante. Vou dar uma pausa no vídeo. Bom, então, quando essa razão é maior do que 1000, tá? Pá sobre K é maior do que 1000, então é possível aproximar no balanço de massas. Ou seja, pessoal, esse valor ele mede o quanto esse Ka é pequeno em relação a esse aqui, a essa concentração. De modo que eu posso pegar essa expressão e dizer que HC mais AC menos igual a 0,1, que esse aqui é praticamente zero em relação, ou melhor, não é que ele é zero, né? Ele é desprezível em relação a esse aqui, beleza? Isso porque essa razão deu 1000. Agora tem um detalhe, Alguns livros, o livro do, se eu não me engano, o livro do Skug, ele usa como parâmetro essa razão maior do que 100. Ah, Samuel, como é que eles veem isso? Olha, ele faz lá, tem um quadro no livro do Skug que ele faz vários valores disso e disso, e ele calcula o erro associado a fazer esse desprezo aqui. Quando o erro é menor do que 5%, aí ele considera válido, entende? Então, o que a gente vai fazer? Num primeiro momento, vamos considerar, você pode considerar 1000, tá? Esse parâmetro, porque aí, sendo maior do que 1000, você vai ter certeza que o balanço de massa é desprezível. O erro vai ser muito pequeno. Então, para mim aqui, eu vou considerar 1000, tá? Mas entendo que alguns livros, alguns autores consideram 100, beleza? 1000 eu estou sendo bem, como é que se diz? Bem conservador, tá? Bom, então o que vai acontecer? Eu tenho a minha segunda equação, né? Relembrando, eu tenho esse equilíbrio aqui, H mais AC menos. A minha primeira aproximação foi que o H é igual à concentração do AC menos, que foi a aproximação no balanço de cargas. E agora eu tenho a aproximação que o HC é igual à concentração analítica, que é 0,1 mol por litro, que foi a aproximação no balanço de massa. Aí vamos lá. Quais são as minhas incógnitas aqui? Eu tenho a incógnita, que é o H+, que é o pH que eu quero calcular. Eu tenho o AC-, que eu também não sei o valor. E eu tenho o HC. Então, eu tenho 3 incógnitas. Nesse momento, eu tenho 2 equações, a equação 1 e a equação 2. De onde eu tiro a minha terceira equação? Ora, a equação 3 é exatamente a equação do equilíbrio, né? Que H+ vezes AC- é igual a, sobre HC é igual a Ka. Então eu tenho 3 equações e tenho 3 variáveis. O Ka não é uma variável, porque eu sei o valor dele. O Ka é 1,8 vezes 10 a menos 5. Deixa eu ver se eu escrevo melhor, né? Então, 1,8 vezes 10 a menos 5 é o meu Ka. Então, se eu tenho 3 equações e 3 incógnitas, eu resolvo. Ah, Samuel, e o OH-? Beleza. O OH-, ele é uma quarta incógnita. Mas a gente sabe que pH mais pOH é igual a pKw. Então, se eu calculo pH, eu calculo pOH, porque o pKw também eu sei, né? Então, eu não vou ter problema para calcular o pOH, porque eu tenho essa outra equação aqui. Agora, o que nos interessa no momento são essas 3, diante das aproximações que nós fizemos. Então, vamos lá. O que é que eu vou fazer? Aqui, como são iguais, né? H+ e AC-, eu vou chamar só de H+ ao quadrado, porque se eu substituir H+ aqui, fica H+ vezes H+, que dá H+ ao quadrado. Sobre. Quem é o HC? É 0,1, que a gente já calculou. Quem é o Ka? O Ka é 1,8 vezes 10 a menos 5. Trocando em miúdos, H+ ao quadrado vai ser, jogando isso aqui para lá, né, vai ficar 1,8 vezes 10 a menos 6. Então, quem vai ser o H+? Vai ser a raiz de 1,8 vezes 10 a menos 3, né? Já que a raiz de 10 a menos 6 é 10 a menos 3. Então, qual é a raiz de 1,8? Vamos lá, vou fazer rapidão aqui. A raiz de 1,8, ela é 1,34. Então, significa que o H+ vai ser igual
1,34 vezes 10 a menos 3 mol por litro, tá? Aí vamos lá. Se o H+ é isso, então o o AC- é isso também, né? É 1,34 vezes 10 a menos 3 mol por litro. É o mesmo valor, porque H+ é igual a AC-, tá aqui, pela nossa aproximação. O HC, a gente viu que é 0,1 mol por litro. Pronto, eu calculei todos, né? Calculei todos. Se você quiser o OH-, é só fazer OH- é igual a KW sobre H+. Ou seja, o OH- é igual a 10 a menos 14 dividido por 1,34 vezes 10 a menos 3. E aí você vai ter um valor aí para o OH-. Mas o que me interessa é o H+ por enquanto, porque eu já sei agora o valor dele, eu posso calcular o pH. Se eu fizer o pH, a conta do pH, eu vou ter o seguinte, menos o log de 1,34 é... Opa, errei aqui na minha conta. Menos o log de 1,34 é 0,13. Então, como é 0,13, esse pH aqui vai dar 2,87, tá? Então, pH é menos o log de 1,34 vezes 10 a menos 3. Se você fizer na calculadora, você vai ver que vai dar 2,87. Automaticamente, o pOH vai ser 11,13, né? 11,13 o pOH, porque isso aqui para dar 14, né? Bom, feitas essas contas, você tem que conferir se as suas aproximações foram válidas, tá? Você vai ter que conferir se suas aproximações foram válidas. Qual foi a primeira aproximação? A primeira aproximação foi aquela que foi feita no balanço de cargas, né? Que foi bem aqui. Você disse o quê? Vou repetir aqui embaixo. Você disse que, né, que o H+, que é igual a concentração de AC- mais a de OH-. Aí vamos lá. A gente calculou ali a de OH-, né? Quer dizer, a gente não calculou, mas o OH-, ele é 10 a menos 14 dividido por 1,8 vezes 10 a menos 3. Cara, eu não vou nem fazer essa conta, porque isso aqui dá 1,8. 10 a menos 14 vezes 10 a menos 3 vai dar 10 a menos 11, né? Porque, ó, 10 a menos 14, aí sobe o 10 a menos 3, ele sobe somando. Então, fica 10 a menos 11. Então, ó, tá na cara que se você fizer 1,34 vezes 10 a menos 3, esse aqui é 1,34 vezes 10 a menos 3, e você tem algo aqui que tá 10 a menos 11, olha só, quantas ordens de grandeza isso aqui tá distante? São 8 ordens de grandeza, né? Tu vai somar uma coisa que é 10 a menos 3 com uma coisa que é 10 a menos 8. 8 ordens de grandeza, isso é 10 milhões, não é isso? Não, 100 milhões. Então, isso aqui é 100 milhões de vezes maior do que isso. Então, o meu balanço de cargas, aquela aproximação tá ok, tá? Outra aproximação que eu fiz foi a no balanço de massas, a aproximação do balanço de massas. A aproximação no balanço de massas, ela foi feita da seguinte maneira. Foi dito que o HC mais o AC-, que é igual a 0,1 mol por litro, que é a concentração analítica, que esse aqui era desprezível. Aí vamos lá. Esse aqui é 0,1 e esse aqui é 0,00134, que é o 1,34 vezes 10 a menos 3, né? Então, olha só. Se você somar isso aqui, vai dar 0,10134. Vai aparecer um número na terceira casa decimal. Então, quando você calcular o erro, isso aqui vai dar da ordem de 0, alguma coisa por cento. Entendeu? Vai dar muito pequeno. Certo? Ele está aparecendo na terceira casa decimal. Então, é também uma aproximação válida. Então, eu posso dizer que o meu problema ele foi bem solucionado. Então, trocando em miúdos, quando a minha consideração analítica é muito maior do que 10 a menos 7, eu posso aproximar. Cadê? Tá aqui. Quando a minha consideração analítica for muito maior do que 10 a menos 7, eu posso aproximar no balanço de cargas. Quando a razão entre a consideração analítica e a constante
for maior do que 1000, eu posso aproximar do balanço de massa sem problema, que o meu erro vai ser muito pequeno. Então, é resolver com as 3 equações que sobram e partir para o abraço, tá? Então é o seguinte, deixa eu ver quantos minutos tem esse vídeo. Esse vídeo, ele tem, nesse minuto, meia hora. Vou dar pausa nele, vou parar, na verdade, esse vídeo, vou subir ele no YouTube, tá? E vou mandar para vocês, e vocês vão ter uma questão para ser feita desse vídeo, tá? Então já se adiantem e vão assistindo. Vou fazer mais vídeos, tá? Agora eu vou falar da situação em que eu não posso aproximar nenhuma vez. Na verdade, não. Eu vou falar da situação em que eu aproximo apenas no balanço de cargas, tá? Eu vou falar da situação em que eu aproximo apenas no balanço de carga. Depois eu vou falar da situação em que eu não aproximo em nenhum dos dois, mas eu vou chegar na equação do terceiro grau e vou apontar como é que vocês resolvem. Como é que vocês resolvem. E bola para frente, tá, galera? Bola para frente.